Você já se sentiu paralisado na frente de um cardápio gigante? Ou passou horas no streaming procurando o filme perfeito, só para acabar não assistindo nada? Essa sensação tem um nome e é um ladrão silencioso da sua felicidade. Para entender isso, vamos conhecer o Léo. O Léo representa muitos de nós. Ele tinha um bom emprego, estável, mas sentia um vazio. Ele olhava pela janela do escritório e via um mundo de possibilidades passando por ele. Léo acreditava que a causa da sua infelicidade era a falta de opções. Sua vida era uma estrada única e previsível. O que ele mais queria era estar numa encruzilhada com infinitos caminhos para escolher. Ele imaginava que a felicidade estava na liberdade de poder ser qualquer coisa. Um fotógrafo, um programador, um chefe de cozinha, um nômade digital. A lista era infinita e a ideia era embriagante. Então, em um ato de coragem, Léo fez o que muitos sonham. Pediu demissão. Ele não fugiu do trabalho. Ele correu em direção ao que acreditava ser a liberdade total, o poder de escolher seu destino a cada manhã. No primeiro dia, a sensação foi de pura euforia. O mundo era o seu supermercado de possibilidades. Ele se sentia o dono do seu destino, com o poder de pegar qualquer item da prateleira e colocar no seu carrinho da vida. Ele comprou livros sobre estoicismo, se inscreveu num curso de marketing digital e começou a seguir canais de marcenaria. Cada nova aba aberta no navegador era uma nova vida em potencial. O sentimento era de poder. Para Léo, felicidade era sinônimo de potencial ilimitado. Ele estava convencido de que, ao analisar todas as opções, encontraria o caminho perfeito, aquele que lhe traria satisfação máxima e nenhum arrependimento. Ele não percebeu, mas estava montando uma armadilha para si mesmo. Uma prisão cujas grades não eram feitas de aço, mas de opções. Uma prisão invisível construída com o tijolo da liberdade de escolha. A jornada de valor do Léo estava prestes a começar, mas não da forma que ele imaginava. Ele estava no topo da montanha-russa, prestes a iniciar uma descida vertiginosa que mudaria sua visão sobre a felicidade. As semanas se transformaram em meses. A euforia inicial de Léo começou a dar lugar a uma ansiedade sutil. O supermercado de possibilidades agora parecia um labirinto esmagador, com corredores que não levavam a lugar nenhum. Ele passava 8 horas por dia pesquisando carreiras, comparando salários, estilos de vida, prós e contras. Gastava mais tempo planejando e analisando do que efetivamente fazendo qualquer coisa. Isso se chama análise-parálise. É aqui que o paradoxo da escolha entra em cena. A teoria, popularizada pelo psicólogo Barry Schwartz, diz que, embora alguma escolha seja boa, muitas escolhas podem nos levar à paralisia e à insatisfação. Por quê? Primeiro, porque com muitas opções, nossas expectativas sobem drasticamente. A gente não quer mais um caminho bom. A gente passa a exigir o caminho perfeito. E o perfeito, como sabemos, não existe. Segundo, o arrependimento. Ao escolher um caminho, Léo pensava em todos os outros que estava abandonando. E se ser programador me fizesse mais feliz? E se eu tivesse mais talento para na fotografia? A dúvida o corroía. Enquanto Léo estava paralisado, via seus antigos colegas recebendo promoções. Seus amigos que seguiram em suas estradas limitadas pareciam estar avançando, construindo algo, enquanto ele continuava no ponto de partida. A liberdade que ele tanto sonhou se tornou um fardo. Cada escolha parecia monumental e definitiva. O medo de escolher errado era tão grande que a inação se tornou a opção mais segura e também a mais miserável. O sentimento de poder foi substituído por impotência. Rodeado por infinitas portas abertas, Léo não conseguia atravessar nenhuma. Ele estava mais infeliz e ansioso do que em seu antigo e limitado emprego. Ele não estava mais escolhendo um futuro, estava sendo torturado por futuros imaginários. A promessa de felicidade se converteu na certeza da frustração. O sonho havia se tornado um pesadelo silencioso. Léo chegou ao fundo do poço. Sentado em seu quarto, cercado por livros que não leu e cursos que não terminou, ele se sentiu um fracasso. Foi nesse momento de desespero que a verdadeira jornada começou. No silêncio do seu quarto,
que era um reflexo da desordem da sua mente, Léo teve uma epifania. A luz não veio de um novo livro de autoajuda, mas de uma profunda honestidade consigo mesmo. Ele estava exausto. Ele finalmente entendeu. O problema não era ele. O problema era a busca incessante pela perfeição. A crença de que existe uma escolha certa e única é o maior mito do desenvolvimento pessoal moderno. A felicidade não estava em encontrar a agulha perfeita no palheiro. Estava em escolher uma agulha qualquer e aprender a costurar com ela. A satisfação não vem da escolha, mas sim do comprometimento com a escolha feita. Foi aí que ele descobriu a diferença entre maximizadores e satisfacers. Maximizadores, como ele era, precisam ter certeza de que fizeram a melhor escolha possível, e por isso, raramente ficam satisfeitos. Já os satisfacers, os satisfeitos em tradução livre, têm seus critérios, e quando encontram uma opção que os atende, eles escolhem e seguem em frente, sem olhar para trás. São consistentemente mais felizes. Léo percebeu que precisava aprender a ser um satisficer. Ele não precisava da carreira perfeita. Precisava de uma carreira boa o suficiente para dedicar sua energia e transformá-la em algo extraordinário através do seu esforço. A verdadeira liberdade não era ter 1000 opções. A verdadeira liberdade era o poder de se comprometer com uma, de fechar as outras 999 portas e dizer: é aqui que eu vou construir meu valor, com o que eu tenho agora. Nesse instante, um peso gigantesco saiu de seus ombros. A ansiedade se dissipou. Ele não precisava mais carregar o fardo do mundo em suas costas. Ele só precisava dar um único passo em uma única direção. Ele olhou para a pilha de livros e cursos. A marcenaria não era da opção mais lucrativa, nem a mais glamourosa, mas era algo que lhe dava uma curiosidade genuína. Era tangível, era bom o suficiente. A decisão foi tomada. Não com euforia, mas com uma paz serena. Léo não tinha encontrado o caminho perfeito. Ele tinha decidido criar o seu próprio caminho, um passo de cada vez. E isso fazia toda a diferença. No dia seguinte, Léo acordou diferente. Ele não abriu o computador para pesquisar novas carreiras. Ele desinstalou os aplicativos de cursos que não eram de marcenaria. Ele limpou a sua mesa e a sua mente. Ele se matriculou numa oficina local. Começou simples. Aprendeu a lixar, a cortar, a unir peças de madeira. Seu primeiro banquinho ficou torto, instável, mas foi a coisa mais real que ele havia produzido em meses. Ele sentiu uma alegria que nenhuma pesquisa online jamais lhe deu. A alegria do progresso. A satisfação de ver suas mãos transformando matéria bruta em algo com forma e função. Ele encontrou o estado de flow. Ele parou de se comparar com os outros. Sua jornada era única. Ele não estava mais preocupado com as vidas que não estava vivendo, pois estava ocupado demais vivendo a sua. O arrependimento deu lugar ao foco. Meses depois, ele vendeu sua primeira peça, uma pequena estante de livros. O dinheiro não era muito, mas o sentimento de valor era imensurável. Ele não tinha escolhido a felicidade, ele a estava construindo com as próprias mãos. A história do Léo nos ensina uma lição fundamental. O valor não está no potencial das escolhas, mas na realidade da ação. A felicidade não é um destino a ser encontrado, mas um caminho a ser construído. Então, da próxima vez que você se sentir paralisado por muitas opções, lembre-se do Léo. Seja na escolha de um projeto, de um relacionamento ou do seu próximo passo na carreira. Não busque o perfeito, busque o bom o suficiente. Escolha um caminho que faça sentido para você, agora. Abrace-o, comprometa-se, mergulhe fundo. As imperfeições da sua escolha se tornarão os detalhes que tornam a sua jornada única e valiosa. Reduza suas opções deliberadamente. Em vez de 10 metas, escolha uma. Em vez de 20 livros para ler, comece um. A clareza e a paz que você vai encontrar nesse foco valem mais do que qualquer possibilidade imaginária. A verdadeira jornada de valor não é sobre ter todas as opções do mundo, mas sobre dar o seu máximo de valor à opção que você escolheu. A felicidade não é liberdade de escolha, mas liberdade na escolha.